Então, vamos falar aqui, vou começar a falar sobre por que o Flávio Bolsonaro não tem moral nenhuma para falar sobre combate ao crime organizado. Porque eu acho que a gente tem que lembrar da história das rachadinhas. A gente fala muito que o Flávio Bolsonaro, rachadinha, não sei o que, blá, blá, mas acho que as pessoas esquecem a extensão daquele escândalo. Porque o que é a rachadinha? Né? A rachadinha é um esquema clássico, muitos políticos fluminenses tradicionais faziam, de fato, segundo dizem as más bocas, que é você, no gabinete ali, o assessor, né, ele dá parte do salário dele para um operador do esquema e no fim da linha esse dinheiro vai para o próprio deputado. Então o deputado ele não se contenta com o salário dele da Alerj, muito acima da média nacional de qualquer um, que é de dezenas de milhares de reais, então ele recebe, né, ele complementa a sua renda com parte do salário dos seus assessores. O Flávio Bolsonaro, ele tinha uma suspeita ali, além disso, de ter vários funcionários fantasmas, pessoas que não trabalhavam, mas que recebiam dinheiro mesmo assim, e que parte desse dinheiro ia para o Flávio Bolsonaro. Ia como? Ia via um operador do esquema, né? Tinha um operador do esquema, que era uma figura do gabinete do Flávio Bolsonaro, um assessor dele. Quem era essa pessoa? Vocês se lembram? Um tal de Queiroz. Queiroz, né? Não sei se vocês lembram, durante o governo Bolsonaro, a gente ficou tempão batendo. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Porque ele estava fugido da polícia e ele estava onde? Estava escondido na casa do advogado da família Bolsonaro, o Frederico Vassef. Esse Queiroz, ele era o operador do esquema, então ele que organizava os pagamentos. Com o dinheiro que ele recebia dos assessores, ele pagava, inclusive, sei lá, boleto de escola das filhas do Flávio Bolsonaro. Então ele fazia vários pagamentos pessoais do Flávio Bolsonaro recebendo dinheiro dos assessores. Só que o caso do Flávio Bolsonaro tinha uma complexidade maior do que casos de rachadinha normais. Um além. Que era o fato de que esse dinheiro não era suspeito apenas de enriquecer pessoalmente o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro. Existia ali uma suspeita muito forte de que parte desse dinheiro também enriquecia um criminoso de nome Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, ele foi primeiro segurança do Jogo do Bicho, ele era PM, né? Foi PM, capitão do BOP, na unidade de elite do Rio de Janeiro da Polícia Militar, e aí ele virou segurança do Jogo do Bicho, depois evoluiu para criar um grupo de assassinos de aluguel, chamado Escritório do Crime, investigado, recebeu o escrutínio da imprensa quando a Marielle Franco, infelizmente, foi morta, e ele depois conseguiu também entrar para a milícia, propriamente dita, tendo uma influência muito grande sobre a milícia de Rio das Pedras, onde a família Bolsonaro era campeã de votos. Pois bem, Adriano da Nóbrega, essa figura, né, que criou o Escritório do Crime, um grupo de assassinos de aluguel, que matou várias pessoas para o Jogo do Bicho, ele serviu junto com o Queiroz no BOP. O Queiroz é amigo pessoal do Jair Bolsonaro, era amigo pessoal, eles serviram juntos como paraquedistas no Exército. E esse Queiroz serviu junto no BOP com o Adriano da Nóbrega. E eles chegaram a responder juntos por homicídio de um técnico de refrigeração na Cidade de Deus em 2003. Então, eles eram assim. E aí, vamos ver o que acontece. No gabinete do Flávio Bolsonaro, não só trabalhava a mãe do Adriano da Nóbrega, como trabalhava também a esposa do Adriano da Nóbrega. Então, a família do Adriano da Nóbrega ficou empregada lá no gabinete do Flávio Bolsonaro por anos, por muitos e muitos anos. Tantos anos que eu vou pegar para vocês aqui para falar e para vocês não me deixarem mentir. A mãe dele, Raimunda Magalhães, trabalhou no gabinete de 11 de maio de 2016 a 14 de novembro de 2018. E a sua esposa, depois ex-esposa, porque se separaram, Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega, ocupou um cargo comissionado de 6 de setembro de 2007 a 14 de novembro de 2018. Os dois deixam a assessoria do Flávio Bolsonaro em 2018, porque, segundo revelou-se na imprensa e nas investigações naquela época, o Flávio Bolsonaro teria sido avisado: olha, vai estourar isso aí contra a família, e era a época da eleição do pai dele. Então, antes de estourar, os caras falavam assim: olha, vai segurar até depois da eleição, porque a gente quer que o Lula perca, né? Quer que o Haddad perca, quer que o Bolsonaro ganhe. Vamos segurar isso até depois das eleições. Mas antes disso acontecer, o Flávio Bolsonaro, demitiu o pessoal. E aí a PF, né, desculpa, não lembro se foi a PF, se foi o MP, mas um órgão de investigação achou uma mensagem de texto da ex-esposa do Adriano da Nóbrega com o Adriano da Nóbrega, quando ele ainda estava vivo, e que eles conversam sobre esse dinheiro que iam perder do salário do gabinete do Flávio Bolsonaro. E o Adriano Nóbrega fala que ele também estava contando com essa grana.
reforçando a suspeita de que ele também se beneficiava do dinheiro público da assessoria do Flávio Bolsonaro, né, da assessoria da Alerj do Flávio Bolsonaro. E não foi só isso, não, que deu problema, tá? Porque você também tinha duas pizzarias no nome da Raimunda, mãe do Adriano da Nóbrega, em Rio das Pedras, que foram usadas para repassar R$200 mil para o Queiroz, que, de novo, era o grande operador do esquema de rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, o vínculo era muito grande. E aí esse vínculo só é mais reforçado ainda pelo fato de que o Flávio Bolsonaro homenageou o Adriano da Nóbrega dentro da Alerj com uma medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, quando ele estava preso, acusado de homicídio, né? Porque para eles isso não é nada. E o Jair Bolsonaro, quando o Adriano da Nóbrega foi condenado pelo Tribunal do Júri, decidiu usar o plenário da Câmara dos Deputados lá em Brasília para fazer uma defesa do Adriano da Nóbrega, isso lá em 2004, quando ele já atuava para o jogo do bicho. E aí, gente, só para lembrar a cronologia, o Adriano da Nóbrega, ele foi demitido da PEMERG, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele foi expulso em 2014 da Polícia Militar, porque já sabiam que ele era ligado ao crime organizado. Talvez não soubessem que ele era chefe do escritório do crime, um grupo de assassinos de aluguel, mas sabiam, no mínimo, que ele tinha ligação com o jogo do bicho. Mas a família dele continuou empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro até 2018. Então, isso pouco importou para eles. Isso mostra a extensão da conexão da família Bolsonaro com o crime organizado, né? Não só com a milícia, com o crime organizado no geral. E as pessoas esquecem isso, as pessoas lembram só da rachadinha, lembram da Adriano da Nóbrega, mas esquecem os detalhes. Os detalhes são muito graves para o Flávio Bolsonaro. E ele vai ter que responder isso na campanha, porque a gente precisa lembrar disso durante a campanha. Esse cara não tem moral nenhuma para falar sobre ligação da política com o crime organizado, que é um grande problema do Rio de Janeiro. Infelizmente, um grande problema que a família dele só faz contribuir para permanecer, para continuar. Por quê? Vocês muito bem falaram sobre os candidatos, os pré-candidatos, né, a cargos majoritários aqui no Rio de Janeiro, apoiados por esse grupo de direita contra o crime, a favor da segurança pública. Eles incluem, por exemplo, vou citar apenas um exemplo para vocês, um pré-candidato ao Senado Federal chamado Márcio Canella, que era prefeito de Belfor Roxo. O senhor Canella, ele aparece em várias fotos com milicianos. Tem, assim, realmente é mais de um miliciano. Eles investigaram muito isso quando estavam investigando a Daniela do Vaguinho, que foi ministra do Turismo, né? Se vocês pegarem essas matérias, vocês vão ver que são umas 8, 9 fotos com miliciano. Um deles era o principal, que aparecia o tempo todo, era um cara chamado Jura, chefe de um grupo chamado Bonde do Jura, que era que é um grupo miliciano com atuação em Belfor Roxo, que já tinha sido citado pela CPI das milícias lá atrás, em 2008. Esse sujeito, né, aparece em várias fotos com o Márcio Canella, e teve até secretaria em prefeitura lá com o apoio do Canella. E aí o Canella, gente, é um nível de bandidagem tão grande, mas tão grande. Eu não estou falando aqui coisa que veio da minha cabeça, que eu tirei do nada. Não. Tem uma coluna da coluna do Lauro Jardim, vocês podem pesquisar isso. Tem lá um texto, uma notinha, falando sobre o Elmar Nascimento, do União Brasil, indo pegar uma carona no carro do Márcio Canella aqui no Rio de Janeiro. E o cara ficou um pouco assustado, gente. Sabe por quê? Ele olhou para trás e no banco traseiro estava cheio de arma. E o Márcio Canella, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Entra aí, meu filho, não sei o quê, vamos lá, fazer uma carona. Então, esse sujeito aí é pré-candidato ao Senado com o apoio da família Bolsonaro. Aparece lá em foto ele, Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro, tá? Esse sujeito. E o candidato ao governo do Estado, também nessa foto, Douglas Ruas, ele surgiu na política como filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson. Né? Ele foi feito na política, o único feito dele na política, desse pré-candidato a governador pelo PL, pelo Partido Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, o único feito sujeito a ser filho do Capitão Nelson. Foi assim que ele conseguiu uma votação recorde para deputado federal. Capitão Nelson, por sua vez, né, eleito prefeito de São Gonçalo, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes aqui na região, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com muitos votos e tal, o cara foi eleito lá. E esse Capitão Nelson, gente, ele foi citado pela CPI das milícias do Marcelo Freixo lá em 2008. Então, assim, gente, é uma coisa de maluco. Porque como que pode esses caras apoiarem esse tipo de gente
fazerem o que fizeram lá com Rachadinha e com as ligações com Adriano da Nóbrega, e ainda serem identificados por grande parte do Brasil como as pessoas sérias no combate ao crime organizado. Eu não consigo entender, mas é isso que eles vão vender para você em 2026, que eles são durões contra o crime, porque eles querem chamar de terrorismo. Aí você pergunta para eles, mas qual que é a implicação prática de chamar de terrorista, que é uma coisa que está errada tecnicamente? Eles não conseguem responder. Não conseguem responder qual a diferença prática que faz, porque eles só querem parecer durões de fachada, porque se você for atrás dessa fachada, só sobra sacanagem.